Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel aos pastores que tomam conta do meu povo: foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho, e não cuidaram dele. Mas eu vou castigar vocês pelos seus maus procedimentos. Isso está em Jeremias, capítulo 23, a partir do seu versículo 1. Como vocês estão vendo o vídeo hoje, eu vou expor a minha opinião com relação a essa música que está muito em alta, o Evangelho de Fariseus. Essa música, obviamente, é uma crítica à igreja do Senhor. Eu não estou aqui para criar suposições sobre qual foi a motivação dessa menina que fez essa música, se foi uma motivação de gerar uma reforma saudável na igreja do Senhor ou de criticar apenas, né, denegrir a imagem da igreja do Senhor. Eu não vou aqui tirar alguma conclusão, mas eu quero alertá-los para uma coisa. Sempre que acontece alguma coisa que tem muita repercussão, que envolve a igreja do Senhor, nós precisamos abrir os nossos olhos, porque algo está acontecendo. Algo está acontecendo no mundo espiritual. Eu creio que Deus permitiu que essa música tomasse essa repercussão por um propósito saudável para a igreja dele. Alguns pastores, líderes muito renomados, que têm um grande alcance, estão criticando essa música. Porém, eu ouvi essa canção, eu vi a letra, né? Se você não viu ainda, eu até aconselho que veja com calma e reflita. Essa canção, ela me despertou uma reflexão muito séria, como membro do corpo de Cristo, como membro da igreja do Senhor. Será que temos feito o que nos é devido fazer como igreja do Senhor? Isso eu não estou falando internamente. É saudável que a igreja do Senhor se edifique. Inclusive a própria Bíblia nos aconselha isso, para a gente viver em comunhão com o corpo de Cristo, para a gente edificar uns aos outros. E ali, obviamente, tudo que é saudável dá trabalho, né? Então dá trabalho para um ministério de louvor se preparar, para conduzir a igreja ao momento de adoração ao Senhor. Dá trabalho para um pastor preparar um culto, cuidar de suas ovelhas. Mas será que devemos esgotar todo o nosso esforço como igreja do Senhor dentro das quatro paredes? E na igreja que eu congrego, pelo menos, a resposta para isso é não. Nós devemos, como igreja do Senhor, ser sal e luz para esse mundo. O mundo precisa da revelação de Deus através do corpo dele. E a reflexão que eu tive diante dessa música, e eu aconselho você a ter também, o que você tem feito como igreja do Senhor para edificar a vida de outras pessoas, para edificar os seus amigos no seu trabalho, os seus amigos pessoais, a sua família. O que você tem feito? Talvez você seja alguém hoje envolvido na obra do Senhor, e isso é saudável demais. Alguém que busca edificar as pessoas que congregam com você. Mas não esgote seu esforço para o reino do Senhor nessas coisas. Deus quer que você seja sal e luz nesse mundo. Então, diante dessa reflexão, essa música que tem um título pesadíssimo, o Evangelho de Fariseus, que Deus provoque essa reflexão genuína no seu coração. Que a gente não busque ser como os fariseus, se engordando apenas, alimentando somente a nós mesmos, seja por qual for a motivação, mas que a gente se esforce, que a gente tenha um desejo ardente em nosso coração de ser uma igreja relevante para esse mundo, uma igreja que transforma esse mundo. Eu creio que a palavra de Deus, ela é transformadora. Coisas que a gente vê, que a gente tem como lamento aqui no nosso país, por exemplo, política,
tudo isso pode ser transformado se houver uma manifestação do povo de Deus, uma manifestação do povo de Deus além das quatro paredes. Essa é a reflexão que eu queria trazer. O que você achou sobre essa música? Eu queria ver algumas opiniões aqui, mas a minha opinião é essa. De alguma forma, essa música me edificou demais. E eu creio que nós, como Igreja do Senhor, precisamos ter um coração quebrantado e ouvir com calma tudo que está sendo falado ali, sem considerar se há ou não alguma intenção de militância, de apenas crítica, de denegrir a imagem da igreja. Vamos apenas ver o que está escrito ali naquela canção e perguntar ao Senhor: Senhor, é isso que o Senhor pensa sobre a sua igreja? Porque o Senhor já pensou isso várias vezes sobre a igreja do Senhor. Como o Senhor levantou Jeremias, eu citei aqui Jeremias 23, essa crítica dura sobre os pastores que destroem as ovelhas do pasto do Senhor. Deus disse que iria castigar esses pastores pelo que eles têm feito. Só lembrando que Jeremias, ele foi levantado para bater de frente com todas as autoridades de Judá, os reis de Judá, os seus oficiais, os seus sacerdotes e todo o povo da terra. Isso está lá em Jeremias 1, versículo 18 e 19. Jeremias teve uma difícil missão. Ele sabia que ele seria perseguido por causa disso, de confrontar as autoridades religiosas daquela época. E essa menina, ela acabou fazendo a mesma coisa que Jeremias fez. Não estou comparando ela a Jeremias, mas será que ela realmente está errada? Será que essa composição dela não foi uma composição inspirada pelo Espírito Santo? Será que foi uma composição inspirada apenas pelo que ela pensa da igreja, que inclusive ela se insere, ela diz nós? Façamos uma reflexão sincera sobre isso e que Deus ministre aos nossos corações o que Ele quer que façamos, qual é o posicionamento que devemos ter diante dessa canção que está tendo tanta repercussão aqui no Brasil. Que Deus te abençoe.